Fala, caixinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo. Esses dias eu tava de boa na minha casa, pensando nos braceiros da vida e tal, e de repente me veio uma ideia incrível na cabeça. Gente, vocês já pararam pra pensar como poderia ser a história da obra Naruto, caso o Naruto tivesse um irmão? Ia ser muito doido, né? Pois é, eu fiquei lá matutando essa ideia e decidi trazer aqui pra vocês. Essa história, ela se trata de um retcon da história da obra Naruto, ou seja, uma história recontada, tão ligado? Enfim, eu vou contar aqui pra vocês e depois vocês me dizem o que acham. Querem saber como seria a história de Naruto caso ele tivesse um irmão? Então mantenham-se conectados no canal e vamos ao vídeo. Essa história começa no dia do nascimento do Naruto, e a Kushina, a mãe do protagonista, por ser uma Jinchuriki, tá em trabalho de parto em um lugar remoto por seu selo estar enfraquecido e haver o risco de uma iminente libertação da sua biju, a sua parteira e a sua irmã, Kurina Uzumaki, e as duas estão sendo vigiadas por Tobizui Hatake, um grande ninja prodígio que é irmão de Sakumo Hatake, o lendário canino branco, e que também era marido da Kurina. Além deles, tá lá também o Inoishi Yamanaka, cuja função é alertar o Hokage caso algo desse errado. Depois de um tempo, o primeiro bebê nasce e Kurina coloca ele nos braços da mãe. Era um bebê com traços no rosto e de cabelo preto, e ela diz que ele se chamará Mema. A Kushina começa a brincar com o seu filho, porém, ela acaba sendo tomada pelo chakra vermelho da Kyuubi, e nesse momento ela não entende nada, isso porque o parto já tinha acabado e o selo não deveria estar enfraquecido. Mas então, a Kurina diz que aparentemente ela estava grávida de gêmeos e que o parto tinha que continuar. O Tobizui, que também era um grande especialista em técnicas de selamento, estende os seus braços para Kushina e então o chakra vermelho ao seu redor desaparece e ela dá continuidade ao parto. Pouco tempo depois nasce o segundo bebê, que apesar de ser bem parecido com o primeiro, tinha o cabelo loiro, e a Kushina diz que se chamará Naruto. De repente, um grande terremoto acontece na Vila da Folha, assustando a todo mundo que estava ali. Nessa mesma hora, um homem mascarado surge do nada, tira os seus filhos dos seus braços e afasta enquanto repousa duas kunais em seus pescoços, não dando brecha para que ninguém ali reagisse. Após fazer isso, o homem ordena que Kushina liberte a Kyuubi ou seus dois filhos iriam morrer. Enquanto tudo isso acontecia, o Minato e o Hiruzen estavam no Monte dos Hokages observando a vila e conversando sobre assuntos relacionados a ela, quando de repente eles sentem um forte tremor, e Minato identifica que ele veio mais ou menos na direção em que a Kushina estava. Nessa hora, o Hiruzen diz para o Minato ir ver o que estava acontecendo e que ele trataria de comandar as forças da vila caso houvesse uma emergência. O Minato concorda e desaparece em um flash amarelo. Chegando perto do local do parto, o Minato fica muito surpreso ao ver que a causadora daquele terremoto era uma grande kitsune negra com 2 sharingans, e ela varria diversas árvores das florestas com as suas caudas. Minato invoca Gamabunta, que ao se deparar com aquele monstro fica bem surpreso. Quando Minato e Gamabunta iriam iniciar o combate contra o monstro, o Hokage recebe um aviso telepático do Inoishi e então é avisado sobre o que estava acontecendo lá no local do parto. O Minato diz ao Gamabunta que ele precisa ir para ajudar a sua esposa. Depois disso, ele desaparece e deixa o sapo-chefe enfrentando sozinho o monstro. Enquanto isso, no local do parto, o homem mascarado tem Naruto e Mema em mãos e ameaça os dois com uma kunai, insistindo que a Kushina libertasse a Kyuubi. Mesmo não querendo, a Kushina decide fazer o que o homem estava mandando, mas de repente Minato chega pelas costas dele e quando o homem se vira, leva um chute no estômago que joga ele para trás e faz ele soltar os bebês. Mas Minato pega eles rapidamente antes que eles caíssem no chão. Assim que isso acontece, o Tobizui aproveita a brecha e acumula uma densa quantidade de raios nas suas mãos, e então ele avança em alta velocidade contra o inimigo com um jutsu que ele chamou de punho relampejante. Mas quando ele desfere o golpe contra o homem, acaba passando direto e destrói a parede atrás dele.
Depois de se livrar do golpe do Tobizui, o inimigo salta contra a Kushina e segura ela no braço. A Kurina rapidamente tenta dar um golpe nele, mas o homem desaparece junto com a Kushina antes de ser atacado. Depois que isso acontece, o Minato manda o Inoishi avisar pro terceiro Hokage o que estava acontecendo e que era para ele preparar as forças da vila para enfrentar 2 monstros, e também manda ele usar as suas habilidades sensoriais para achar a Kushina. Enquanto isso, lá fora, na floresta da vila, o Gamabunta enfrentava a Kitsune Negra em uma luta super acirrada. Em um momento, ele distrai ela com uma bola de água fervente e depois completa o seu ataque com uma espadada bem na cara dela, que deixa a criatura com uma grande marca no rosto. Mas então, o sapo vê um ser emanando uma poderosa aura vermelha vindo correndo pela floresta e passando para a direção da vila. Era a Kyuubi, que já estava libertada. Essa distração foi o suficiente para que o Gamabunta fosse preso pelas caudas da Kitsune em seus 2 braços, pernas e pescoço. E então, com as 4 caudas restantes, o monstro atingiu vários e vários golpes no sapo, que foi nocauteado e então desapareceu logo depois. Um tempo se passa e a Kyuubi atacava a vila com toda a violência possível. Vários membros do clã Nara tentam limitar os movimentos da besta com o Kagemané no Jutsu, enquanto os membros do clã Hyuga e Akimichi tentavam ataques físicos em conjunto contra ela. A Kyuubi, muito irritada com tantos ataques vindo por todo lado, resolve lançar uma Bijudama na vila, lá na direção do Monte dos Hokages. Mas o Minato aparece e teletransporta a Bijudama para explodir no céu, salvando a vila de um grande estrago. Só que aí, o homem mascarado aparece atrás do Minato e manda ele para uma planície. Quando o Minato e o homem mascarado estão sozinhos, o Hokage pergunta quem é ele e o que é aquela Kitsune Negra. O homem se apresenta como Madara Uchiha e fala que aquele monstro era um bichinho de estimação dele. O Minato fica boladão dizendo que ele estava mentindo e que o Madara já estava morto já fazia muito tempo. E então avança contra ele para tentar alguns golpes, mas acaba passando direto por ele e estava prestes a ser preso por uma corrente que o homem usava, mas se teletransportou para escapar. Depois disso, o Hokage reaparece e os dois se encaram, ambos pensando no próximo movimento que eles fariam. Depois de alguns segundos se encarando, eles avançam um contra o outro e o Minato joga uma kunai na direção do inimigo e prepara um Rasengan para acertar nele. A kunai passa direto pelo mascarado que estava prestes a pegar o Minato, mas o Hokage se teletransporta para onde a kunai estava e atinge um Rasengan de cima para baixo no cara, deixando ele todo lascado e inconsciente. Nessa mesma hora, os Sharingans das bestas que estavam atacando a vila desaparecem. Depois de derrotar o homem misterioso, o Minato vai até a cidade e vê que mesmo com os esforços dos ninjas da vila, a Kyuubi estava causando uma grande destruição. Nesse momento, o Inoishi entra em contato telepático com o Hokage e diz que eles conseguiram encontrar a Kushina e que nesse momento a Kurina estava curando ela, mas ela ainda não estava muito recuperada. O Minato diz que a Kyuubi precisa ser selada imediatamente e que ele levaria ela para onde eles estavam. Então o Minato se aproxima da Kyuubi e mesmo a Biju tentando acertar vários golpes com suas caudas e as suas garras nele, o quarto Hokage consegue subir nela e pôr o seu selo, e então os dois se teletransportam dali. Graças a uma kunai que o Tobizui tinha guardada com o selo do Hiraishin, o Minato consegue transportar a Kyuubi para a floresta aonde eles estão. Quando ele chega, Kurina ainda curava Kushina, e quando seu marido chega com a Kyuubi, a Kushina se levanta e mesmo estando ainda meio ruim, usa seus jutsus de selamento e prende a Kyuubi com grandes correntes. Presa, a Kyuubi começa a emitir rugidos altíssimos que pareciam ser como um pedido de ajuda, e então a Kitsune Negra, que parecia atender esse apelo, vem correndo e começa a quebrar as correntes da Kushina, que diz pra eles se apressarem em fazerem o selamento. Mas o Minato diz que do jeito que ela tava, não conseguiria suportar a Biju, e então ele desaparece em um flash e logo retorna em outro, trazendo seus 2 filhos, Naruto e Mema. E então ele diz que o único jeito era selar aqueles 2 monstros nos dois. A Kushina odeia a ideia, mas é obrigada a concordar. Quando o Minato estava prestes a usar o jutsu de selamento do Ceifeiro da Morte, Tobizui lhe impede, dizendo que era necessário que o Hokage vivesse para que a paz na vila fosse mantida. E assim como a Kushina ensinou as técnicas do selamento do clã Uzumaki para o Minato, a Kurina fez o mesmo com o Tobizui, que era o seu marido. Então ele também conhecia o jutsu. A Kurina, vendo que seu marido iria se sacrificar, também decidiu se sacrificar pela sua irmã e seus sobrinhos, e então abraçou o seu marido. Os dois infundem seus chakras e invocam o Shinigami, e Tobizui
usando a sua alma, sela a Kyuubi dentro do corpo de Naruto. A Kitsune Negra, vendo o destino da outra besta, imediatamente atacou os bebês, mas Tobizu e Kurina se colocaram na frente dos bebês, sendo atravessados pela unha enorme do monstro, mas impedindo que as crianças fossem atingidas. Então, após isso, Kurina usou a sua alma para selar a Kitsune Negra, pondo fim à ameaça dos dois monstros. Desse modo, a Kyuubi ficou selada dentro do Naruto, a Kitsune Negra dentro do Mema, e Minato e Kushina sobreviveram ao ataque, e a Vila da Folha estava salva. E essa é a primeira parte dessa história que eu pensei, galera, muito louco, né? Mas e aí, como seria a história do Naruto em um mundo onde ele tinha um irmão que também é um tipo de Jinchuriki, e os seus pais estivessem vivos? O que mudaria na vida do protagonista? É isso que eu vou estar trazendo pra vocês em outras partes. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e se inscreverem no canal para nos tornarmos 900 mil Hakaishins. Até a próxima, fui!